Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade. Una Gastronomia e Empório. Vinho, azeites, queijos, camarões. Delícia. Olá, estamos começando mais um diálogo e vamos dar preferência na contramão da história. Só se fala em reforma da Previdência, a gente quer falar da reforma da Justiça, das mudanças na lei. E eu, a Fabíola, estamos aqui já cortando o salário do Degrande mais uma vez, né? Quer dizer, eu não pago salário mais para ninguém porque ninguém trabalha nesse programa. Convidamos o Dr. Zé Roberto Bernardi Liberal, que é coordenador do DECRIM, o Departamento de Execuções Criminais da região de Ribeirão Preto, que cuida de 17 presídios, presidente do Tribunal do Júri de Araraquara, da Vara de Execuções Penais de Araraquara. Muito obrigado por aceitar nosso convite para debater as propostas das mudanças da legislação criminal. O prazer é meu participar desse programa. Doutor, a proposta é ampla. Havia tempos, né, que não se mexia no Código Penal brasileiro, né? Ocorreram algumas mudanças pontuais, mas mudanças desse porte, com esses propósitos, faz tempo que não ocorrem. Com o propósito de combater de uma forma mais dura a criminalidade, crimes hediondos, organização criminosa, tornar mais efetivo o cumprimento de pena. As propostas são excelentes. Eu queria duas coisas hoje no país tá na boca do povo, são muito populares, que é o crime organizado e o colarinho branco. Então eu gostaria de começar pelo crime organizado. As quadrilhas aí, essas organizações criminosas. Eu não sei porque que a mídia não quer falar PCC, Comando Vermelho, aquele lá do norte, mas os nomes são esses, né, Fabíola? Mandavam e desmandavam dentro de presídios, com benefícios, com família, enfim, dentro da sua experiência. O que isso vai alterar no combate ao crime organizado? Ou quais são as propostas que podem endurecer isso? É curioso que o próprio projeto, quando descreve no que consiste uma organização criminosa, cita no projeto de lei como exemplos de organizações criminosas o PCC, o Comando Vermelho, dentre outras organizações. Fala os nomes no projeto, para exemplificar o que é uma organização criminosa. O projeto busca facilitar a produção de prova contra a organização criminosa, um tratamento mais rígido, facilitar a perda de bens de organização criminosa, porque há necessidade de sufocar financeiramente essas organizações, e também trata de uma disciplina mais rígida nos presídios de segurança máxima federais. Nós tivemos um exemplo agora recente no estado de São Paulo, que a cúpula de uma organização criminosa do PCC foi transferida para presídios de segurança máxima federais, e até convoca os estados para que também criem, instituam presídio de segurança máxima. Então, para dar um exemplo, na legislação atual, a permanência num presídio de segurança máxima é de até 360 dias, renovável. No projeto, a permanência... não pode cumprir pena, se for pena de 8, 5, 10 anos? Em regra, não. Mas há possibilidade de renovação, se tiverem motivos... Mais de uma renovação? Mais de uma renovação, se tiverem motivos para isso. A lei atual fala 360 dias renovável. Para alguns, renovável uma vez. Para outros, não. No projeto, prevê até 3 anos renováveis, o que possibilita várias renovações, lógico, se existirem... Renováveis no plural? Se existirem motivos para essas renovações. E também prevê no projeto, quanto à permanência em presídio federal, que as visitas sem contato
pessoal, com um vidro, e as visitas de familiares, parentes, todas gravadas. Não teria visita íntima? Não há previsão. Excepcionalmente, pode se permitir, mas a regra é a visita sem contato. Só não há a gravação da conversa com o advogado. Com o advogado, a gravação da conversa tem que ter prévia autorização judicial. Agora, mas com familiares, a regra é a gravação da conversa e sem contato direto. Ô Fabíola, o que chama a atenção é que também não é o lado da justiça, não é o lado da lei, mas é a parte do cumprimento da pena. Como é que aparece tanto celular dentro de uma cadeia? Como é que aparece tanto antena de televisão, no caso do Sérgio Cabral Camarão? Como é que aparece isso dentro da prisão, dentro do cumprimento? Como é que o cara dá ordem? Como é que o cara faz e desfaz dentro de uma penitenciária? Pelo menos a gente vê isso na televisão, né? Não é nenhuma... Não. De fato, há em maior ou menor grau a entrada de celulares, drogas. No estado de São Paulo, agora tem um scanner de alta tecnologia, igual scanner de aeroporto. Então todos aqueles que vão visitar os presos passam por esse scanner, o que diminui bastante a possibilidade de entrar com o celular e a possibilidade de entrar com droga, mas evidentemente que acaba passando. Mas o senhor está se referindo ao familiar, ao visitante. E o membro da própria penitenciária que não passa por esse scanner? Exatamente, esse é um problema. E o membro da penitenciária não pode passar por esse scanner todos os dias, porque há um limite de saúde que você pode passar por esse scanner. Então não há a possibilidade de exigir que todos os dias ele passe, porque é uma limitação em termos de saúde. E tem um problema adicional, que eu sempre fui contra. Não sei os outros estados, mas pelo que eu vejo na televisão, a dinâmica é a mesma. Se permite que familiares levem para os presos, ou por correspondência, ou pessoalmente lá no presídio, bens, alimentação. Então pode levar roupa, tem uma especificação, pode levar alimentos, tem uma especificação, e tudo isso tem que passar por uma fiscalização. E nessa fiscalização sempre acaba passando droga, celular, coisa que não consegue identificar. O que eu sempre disse, o Estado tinha que acabar com essa possibilidade. De que forma? Dizendo, eu forneço tudo. Tudo que o preso precisa, não vem nada de fora, não vem nada de não fora. há necessidade de vir nada de fora. O preso não está sob a custódia do Estado, então compete ao Estado dar a ele as condições de satisfazer as necessidades. E se o escaneamento do funcionário lá da penitenciária for por amostragem e se não pode ser todo dia, o cara não saiba o dia que ele vai ser escaneado. Ele pode ser sempre de surpresa. Mas entra naquele limite, Ok. um limite de saúde. Mas não é que o funcionário não passe por nenhum meio de controle. Ele passa por aquele portal de metal, detector de metal, só não passa pelo scanner. Então tem um certo controle. Entendi. Tem um certo controle. Agora... Diminuiu bastante, viu, no estado de São Paulo, a entrada de celular e de droga, que está tendo uma fiscalização bastante eficaz. Não estou dizendo que acabou. Que resolveu. Não resolveu. Bom, falando já que estamos nas penitenciárias e nas cadeias, a facilitação, esse negócio de indulto de Natal, indulto de Páscoa, indulto do passarinho, indulto do cônego bispo, indulto do não sei o quê, saidinha, prevê endurecimentos nesse sentido também. Eu disse que o projeto é muito bom, mas em alguns aspectos eu achei que ele foi tímido. E aí entramos na saída temporária, aquelas saídas periódicas. O que a lei de execução penal permite? A possibilidade de 5 saídas ao ano, até 5, cada saída com até 7 dias de saída, ou seja, até 35 dias por ano há uma possibilidade de sair. Todo mundo tem direito a um mês de férias, doutor. Está na legislação do trabalho. Se você trabalha um ano, você tem direito a um mês de férias, não é isso, Fabíola? Todo trabalha, todo mundo tem direito. Vamos insistir na palavra trabalho. O objetivo dessa saída, previsto na lei, no caso específico, é para ter um contato com a família.
E a gente vê que alguns deturpam essa finalidade, cometem crimes, descumprem as regras. Então me parece E outros que nem voltam, né? O que o projeto anticrime prevê? Que aqueles condenados por crimes hediondos não têm direito à saída temporária mais. Vamos lá, então crimes vamos hediondos. imaginar um homicídio, um tráfico de drogas, não terá direito à saída temporária. Nenhuma das 5? Nenhuma possibilidade de saída temporária para visita à família. Tem possibilidade de sair apenas para tratamento de saúde, mas não essa saída temporária para visita à família. Velório? Velório, sim, continua. Tem possibilidade de evolução isso dentro do sistema? Ou seja, passou 3 anos, 4 anos, o cara não saiu, no 5º ano vão deixar ele dar uma saidinha? Não, é rigoroso. Nos crimes hediondos, não. Se passar o projeto, diz que não tem nenhuma possibilidade de saída para visita à família. Mas outros crimes que não são hediondos, vamos imaginar um roubo, um furto, aquele estelionato, cometeu reiteradamente crime de furto ou de roubo, várias condenações, ele vai continuar saindo se ele satisfizer os requisitos legais. Porque eu achei que o projeto é tímido. Poderia, se não acabar com a saída temporária, pelo menos diminuir. Vamos reduzir para 3 possibilidades ao ano de 5 dias, mas isso não previu. Mas aí os direitos humanos, a Associação das Virgens Imaculadas, etc. tal, vão reclamar que a acomodação na penitenciária é ruim, que é maltratado, que não tem direito a nada, etc. E tal. Fica difícil, doutor. Não dá para reduzir assim. Drástico demais. Mas eu acho que a sociedade está reclamando nesse sentido, né? Aliás, uma das bandeiras do governador do estado de São Paulo eleito era, junto com o partido, acabar com as saídas temporárias. Não estou aqui dizendo que tenha que acabar com todos, apenas reduzir, estabelecer requisitos mais rígidos para aqueles que terem o direito à saída. Ô Fabiola, ele está falando que houve algumas coisas tímidas. Eu acho que daquelas 10 propostas do Ministério Público, lá atrás, que o Deltan Dallagnol foi levar lá na Câmara, etc e tal, eu estou achando que esse projeto do Sérgio Moro foi já muito bem negociado antes de chegar na Câmara dos Deputados, ou não? Ou qual é a sua percepção? Não, o que a gente vê, o que eu, do povo, a gente sente, é que por mais que eles tenham a intenção de manter medidas mais duras, por outro lado, eles estão ali meio reféns de uma opinião pública contrária que vai acusar tudo que for feito de ditadura. Né? Tipo, o cara tá ali tentando colocar ordem no galinheiro, vamos dizer assim, mas a qualquer momento isso pode ser deturpado, como, tipo, é só a gente acompanhar os últimos dias. Tudo que tem sido dito tem sido deturpado ou traduzido de uma forma errada, como o próprio caso agora do Sérgio Moro, que disse num pedaço lá que não era, como que chama? Caixa 2, não era corrupção. Né? E aí, mas não foi isso que ele disse na verdade. Esse é o papel político e da imprensa, é deturpar, Mas é complicado, porque o que acontece? Nós estamos vivendo novos tempos, né? Nós estamos vivendo tempos de internet, onde a população, boa parte da população tem acesso a essa informação. Então, o que acontece? Antigamente, a gente via as coisas na internet e corria na imprensa para ver se era verdade. O que está acontecendo agora? Vê na imprensa e corre na internet para ver se é verdade. É uma judiação, porque existem excelentes profissionais, renomados, né? Uma pessoa que construiu uma carreira ao longo de anos como um excelente jornalista, mas de repente agora está colocando tudo que ele fala em dúvida por causa de meia dúzia aí que sai deturpando tudo, né? A gente vai falar no próximo bloco a respeito dessa questão da corrupção ser ou não ser crime, como é que foi encarado isso? Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta para falar disso. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta,
que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up, Blue Train e Una. Estamos de volta com o segundo bloco do programa e eu queria falar sobre o crime do clorinho branco, a Fabíola já antecipou. Doutor, dentro daquela suspeita minha, isso é pessoal, de que já foi tratado politicamente o conteúdo dessas leis para que tivesse melhor trânsito nas suas aprovações, isso é suspeita minha, ela foi fatiada em 3 partes e a última delas é a criminalização do caixa 2 de campanha política. É a terceira parte que vai ser colocada lá. Eu estava conversando com o senhor antes da gravação, o senhor estava dizendo que o crime de caixa 2 é crime. E é onde eu li que não era tipificado como crime. O que o projeto previa, e ele foi fatiado nessa parte do caixa 2 em campanhas políticas, é dar uma devida adequação penal a essa conduta. Evidentemente que é crime, só estava dando uma tipificação própria para essa conduta. E a minha percepção como cidadão é a mesma da sua. O governo teve que negociar nessa parte com o Congresso e tirar desse projeto, desse denominado pacote anticrime e deixar a parte, mandou para o Congresso, mas separadamente, ou seja, vai fatiar a votação, porque senão, muito provavelmente, nada passaria lá no Congresso Nacional. E acredito que essa votação não ocorrerá tão em breve quanto com relação ao caixa 2. Vamos explicar para a nossa audiência o que é tipificar? Porque eu vi que a confusão surgiu na tipificação, né? Não é todo mundo. O senhor poderia dar uma explicaçãozinha para o pessoal? O que é tipificar um crime? Tipificar o crime é descrever o comportamento que é criminoso. Então, um exemplo simples. Todo mundo sabe o que é um homicídio. A lei diz matar alguém, pena de X a Y. E aí, com relação ao caixa 2, na campanha eleitoral, está descrevendo quais comportamentos consistem em crime de caixa 2. O que muita gente não entendeu, né? Que o que aconteceu ali foi simplesmente tipificar esse crime. Muitas vezes o pessoal, eu vejo confusão de pessoas quererem que puna isso, puna aquilo. Aí eu sempre pergunto, mas isso está tipificado como crime? Primeiro tem que ser crime. Sim. Né? Antes de mais nada, a conduta tem que ser crime. E o legislativo, ele tem que organizar a coisa de forma que não fiquem lacunas legais. A hermenêutica parece que é uma consequência natural de quem legisla. Aliás, quem falou isso para mim foi o Zé Renato Nalini. Numa entrevista que eu tive com ele, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele usou isso, a hermenêutica da lei. Tirando a minha desilusão com relação, eu acho que isso não será votado, o caixa 2, e se for votado, vai ser votado assim, bem capenga, isso é suspeita minha. Desfigurar, né? Vai ser desfigurado, bem capenga, etc. Tal.
Outra coisa que chama atenção é a organização criminosa. Aí, aproveitando o gancho da Fabíola, da tipificação aqui, considera essa organização criminosa associação de 4 ou mais, estruturalmente ordenado, caracterizado pela divisão de tarefas, ainda que informalmente tenha o objetivo de obter direta ou indireta vantagem de qualquer natureza, seja de caráter transacional, de força de intimidade, vínculo associativo, etc. e tal. O que pensa sobre a organização criminosa o projeto? O projeto busca endurecer com as organizações criminosas, como exemplifiquei. Isso está nessa primeira parte da votação do Congresso. Isso, está no projeto anticrime. Endurecer com as organizações criminosas e buscar sufocar essas organizações criminosas. Separar lideranças de presídios, como ocorreu. Aconteceu agora em São Paulo. A parte financeira, que é muito importante. Mas como chegar na parte financeira se está tudo em nome de laranja? O projeto prevê a perda de bens, inclusive se os bens comprovadamente pertencem a uma organização criminosa, estão em nome de terceiros. O que chama atenção também nesse caso é que até bem pouco tempo atrás era muito difícil para a justiça dar fim a esses bens, pode ser veículo, pode ser imóvel, pode ser o que for. Mais recentemente, nós estamos vendo que isso está servindo de uso. Inclusive, o senhor está me falando com relação às armas que também estão enquadradas aí nesse projeto. O projeto prevê que bens apreendidos em razão do crime é possível o juiz já possibilitar o uso desses bens pela força pública, pelas polícias. Ou seja, passar para o Estado. O Estado para fazer o uso desses bens. Porque antigamente boa parte deles era destruído. Não, perdia, deteriorava. Às vezes tem uma dificuldade burocrática para possibilitar esse uso. A perda é ao final do processo. Aí comprovado realmente há perda, mas até essa perda o bem fica lá parado, se deteriorando. E o projeto prevê com maior facilidade que se possibilite que o poder público possa fazer uso desse bem, o juiz possa dar destinação para que qualquer o poder público... Prendeu as armas, distribui ali... Então você pega aquelas pontos 50 lá do traficante de droga que rouba carro forte aí, carro forte de segurança aí protege das brinques aí da vida, pegou, vai para a polícia, vai para um avião, um veículo, e depois, decretada a perda ao fim, vai para o Estado e dá destinação para o Estado. Ou para a vítima, se tiver uma vítima, destinação do bem para a vítima. Nós precisamos falar um pouco eu quero falar da segunda instância e quero falar da delação premiada. Aí eu não sei se o nome é delação premiada, se é colaboração. Vamos falar da colaboração primeiro, doutor. O que está prevendo nisso aí? Porque a colaboração ainda é um processo novo. A colaboração premiada ou delação premiada, os dois nomes são utilizados, é uma forma de colaboração de um investigado. Ele colabora com toda a investigação a respeito de um fato criminoso, indicando outros integrantes, a estrutura, como o crime normalmente é praticado, e ele tem, em contraposição a isso, um benefício. Isso é ajustado entre o investigado e o Ministério Público ou a polícia, e depois passa por uma homologação no Poder Judiciário, que vai nortear o juiz depois no momento de decidir aquele caso. Essa delação premiada é prevista em algumas leis. O anteprojeto não cuida exatamente da delação premiada. Ele prevê um instituto novo que é chamado de solução negocial. O que é uma solução negocial? Um indivíduo é acusado, está sendo investigado da prática de um crime e ele está em vias de ser denunciado pelo Ministério Público. Ele, acusado, e o Ministério Público fazem um acordo para que ele não seja processado. Mas tem que ser homologado pelo juiz. Tem que ser homologado pelo juiz, tem que ter a participação de um advogado dele, ele tem que confessar a prática do crime e aí ele se livra da ação penal e de uma condenação antes de iniciar a ação penal. Prestar serviço à comunidade, reparar um dano, prestação pecuniária, pagar, que popularmente se chama de cesta básica. Ou seja, tentar evitar o processo. Tenta evitar o processo. Não sei se eu estou falando, se a linguagem estiver errada... Sim, porque esse acordo impede a denúncia do Ministério Público, o início de um processo.
Um processo começa com a denúncia do Ministério Público, que é recebida pelo Poder Judiciário. Esse acordo impede a denúncia e não gera antecedentes criminais, é o benefício do investigado. E tem uma outra forma de solução negocial que o projeto prevê, que também é na mesma linha. Aí já tem o processo criminal, já tem a acusação, a denúncia é recebida pelo Poder Judiciário. Só que aí o acusado e o Ministério Público vão negociar a pena a ser imposta. E abre mão do quê? Da produção de provas e de recursos. Não vai ter aquela instrução, ouvir testemunhas. 2 anos de conversa, 3 anos. Testemunhas no estado do Pará. Do recurso. O réu confessa, abre mão da produção de provas, assim como o Ministério Público, abre mão de recursos e eles vão negociar a pena. Qual a diferença dessa segunda solução para a primeira? Essa segunda solução, que é o acordo depois da denúncia, ela produz efeitos de condenação criminal. A primeira não gera nada, não gera antecedentes, porque é antes da denúncia. Esse segundo acordo gera todos os efeitos de uma condenação criminal. É um acordo homologado pelo Poder Judiciário, com participação da defesa, do Ministério Público. O juiz pode se recusar a homologar, se não estiverem presentes os requisitos, se for o caso de absolver o réu, ele pode se recusar a homologar, mas uma vez homologado, gera todos os efeitos de uma condenação. E é aí que já parte da comunidade jurídica vem defendendo que isso não é possível, porque fere direitos do acusado, já que não tem uma sentença judicial, é um acordo homologado, gerando uma condenação judicial. Me parece que não ofende nada. Nós estamos indo para o fim do programa, infelizmente, mas eu tenho que falar dessa... Eu vou fazer a pergunta pelo fim. É inconstitucional a prisão depois de segunda instância, julgada por um colegiado? Na minha ótica, não. Na minha ótica, não. Mas juízes do Supremo dizem que sim. Por enquanto, por maioria, tem dito que é constitucional, mas vai ser dia julgado... 10 de abril nós vamos saber. O julgamento daquela ação de inconstitucionalidade. Se me permite, aí, só para um breve esclarecimento, esse anteprojeto altera o Código de Processo Penal, possibilitando que a condenação em segundo grau seja cumprida imediatamente. Qualquer condenação, restritiva de direito, multa, privativa de liberdade. Só que aí vão dizer, bom, então resolveu. Agora, com esse projeto aprovado, é possível a condenação em segundo grau, não tem mais discussão? Não, porque a discussão é no âmbito constitucional. Então. Porque tem um dispositivo da Constituição Federal que diz que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. E é uma garantia cláusula pétrea. Nenhuma reforma à Constituição nossa pode modificar esse dispositivo constitucional. O que o Supremo tem que decidir, que vai decidir agora em abril, é se é compatível com esse dispositivo constitucional da presunção de inocência o cumprimento da pena em segundo grau. E aí vai ser a última palavra a respeito. Se o Supremo disser que é incompatível, que é inconstitucional, de nada vai adiantar essa aprovação no projeto anticrime. Esse aqui é o grande negócio. Quando eu vi, se o Supremo falar que é inconstitucional, até logo. Acabou. Não adianta essa previsão numa lei ordinária que é inferior à Constituição, já que a discussão está no âmbito constitucional, acima das leis. Além de agradecê-lo, o senhor permite-me dizer que a Ordem dos Advogados deve estar vibrando para que isso aconteça. Doutor, muito obrigado. Eu e a Fabiola agradecemos sua presença aqui. Podia ter 1 hora esse programa, porque tem tanta coisa para a gente falar desse projeto, mas efetivamente a gente pode voltar a falar conforme as coisas forem rolando na Câmara ou eventualmente no Supremo para tratar desse assunto de novo. Eu que agradeço a oportunidade de poder manifestar minhas opiniões aqui num programa de tanta audiência e de tanto prestígio aqui em Ribeirão Preto e na região. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, Fabiola. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade. Una Gastronomia e Empório. Vinho, azeites, queijos, camarões. Delícia.